Olá pessoal, bem-vindo, bem-vinda ao workshop Como Nutrir Meu Paciente Oncológico. Tenho certeza que vocês vão aproveitar e muito. Serão 3 aulas em que a gente vai abordar a temática nutrição e nutrologia oncológica. Espero de verdade que vocês aproveitem. Então vamos para a nossa primeira aula, onde eu resumi os 3 principais artigos sobre nutrição oncológica. Então vamos para a nossa primeira aula, que é o resumo dos 3 principais artigos sobre nutrição oncológica, artigos que eu selecionei, artigos que mudaram o paradigma e de como a gente pensa nutrição oncológica, de como a gente pensa nutrologia oncológica, tá? Então espero que vocês aproveitem. O primeiro artigo é esse artigo que saiu na JCO. A JCO é uma revista da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, da ASCO, tá, pessoal? Então, uma revista muito lida, uma revista muito acessada pelos oncologistas, de um modo geral. É um artigo de 2014, então não é um artigo recente, mas como eu disse para vocês, o objetivo de trazê-lo aqui é por ter sido um artigo chave, um artigo que mudou o paradigma de como a gente entende percentual de perda de peso no paciente com câncer. Então, o objetivo do artigo é esse, é dar um critério diagnóstico para a gente classificar essa perda de peso associada ao câncer. Quando a gente olha para a perda de peso associada ao câncer, a gente tem a classificação, a terminologia aí, para a gente entender sobre os efeitos adversos durante o tratamento oncológico, tá? Então, o paciente está fazendo quimioterapia e começa a ter uma diarreia muito importante. O oncologista vai lá e vai classificar essa diarreia. Por que isso é importante? Porque ele vai, dependendo aí de como o paciente passar pelo tratamento, ele vai decidir sobre reduzir a dose ou não, sobre o que ele pode fazer em relação ao tratamento desses efeitos adversos durante o tratamento. Então, isso existe para diarreia, náuseas e vômitos, e existe também para perda de peso. Então, quando a gente olha para essa terminologia da NCI, que é a sociedade, que é o Instituto Nacional do Câncer americano, ele divide aí percentual de perda de peso em grau 1, grau 2 e grau 3, tá, pessoal? Grau 1, quando aquele paciente perde de 5 a 10% do peso, na verdade menos que 10% do basal, intervenção não é indicada. Quando aquele paciente perde de 10 até a menos de 20%, terapia nutricional é indicada. E quando ele perde mais ou 20%, terapia nutricional enteral ou terapia nutricional parenteral são indicadas, tá? Então, o que ele entende? Ele entende que só vai ser interessante uma intervenção nutricional se esse paciente perder aí 10% ou mais do seu peso basal. O que esse artigo faz, que a gente vai discutir, vai discuti-lo um pouco mais profundamente, é questionar isso. Será que 10% mesmo é algo que a gente só tem que se preocupar quando o paciente perder 10% ou mais, né, do seu percentual de perda de peso? E ele vai olhar para esse percentual de perda de peso junto com o IMC, eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente, e durante aí o tempo desse paciente, durante o tempo de vida desse paciente, como que foi esse comportamento aí durante o tempo de vida e se isso teve algum impacto na sobrevida desse paciente ou não. Aqui, só para a gente deixar todo mundo com conhecimento bastante igual, bastante homogêneo, eu coloquei como que a gente calcula percentual de peso perdido, tá? É muito simples isso, mas só para vocês entenderem, eu vou pegar o peso atual do paciente, subtrair do peso prévio do paciente. Então, quanto que o senhor pesava 3 meses atrás? Quanto que o senhor pesava 1 mês atrás? Quanto que o senhor pesava 6 meses atrás? E vou dividir pelo peso prévio. Como o paciente está perdendo peso, essa conta aqui vai ser uma conta negativa, tá, pessoal? Vou dar um exemplo. Ó. O paciente chegou para vocês pesando 79 quilos e há 3 meses ele pesava 82 quilos, tá? Vou fazer essa conta, vai dar menos 3 dividido por 82. Essa conta ela vai dar menos 3,6%, ou seja,
Em 3 meses, o nosso paciente ele perdeu 3,6% aí do seu peso basal, tá? Foi isso que o artigo determinou, né? E acompanhou esses pacientes aí de maneira prospectiva, para ver até a partir de quanto realmente era importante esse percentual de perda de peso. Aqui só as características clínicas aí demográficas dos pacientes. Então, esse artigo ele teve uma amostra de treinamento de mais de 8.000 pacientes e teve uma amostra de validação com mais de 2.600 pacientes. Idade média desses pacientes em torno de 65, 61 anos. Aqui tem o peso dos pacientes, IMC, percentual de perda de peso, que foi em torno aí de 9,7%, menos 7%, isso que a gente calculou agora, isso foi uma média, né? Obviamente que teve paciente que perdeu muito mais do que isso, como teve paciente que manteve o peso estável até ganhou peso. Aqui só uma ideia. Usou todos os tipos de câncer praticamente, né? Então, câncer coloretal, mama, gastroesofágico, geniturinário, cabeça e pescoço, todos os pacientes com os mais variados tipos de câncer foram analisados. Os estágios do câncer, então, desde uma doença localizada até uma doença metastática, e performance status, né? De 0 a 4, ou seja, desde aquele paciente que está trabalhando até aquele paciente que está muito debilitado. Então, tudo isso também foi analisado e as categorias de IMC, tá, pessoal? Então, menos 18,5, 18,5, 24,9, 25, 29,9, maior ou igual a 30. E a alteração no peso. Aqui é interessante a gente parar só para explicar para vocês. O artigo ele considerou como peso estável, estabilidade de peso, se o paciente ganhava ou perdia até 2,4% do seu peso basal, tá? Então, se ele perdia até 2,4%, estava ok. Agora, se ele perdia mais que 2,4%, ele entrava no que o artigo considerou como perda de peso, tá? E aí ele passou a analisar esses casos que perdiam mais que 2,4% do seu peso basal. E aqui, o que o artigo ele mostrou, né? Vamos analisar primeiro IMC, tá, pessoal? Quando a gente olha IMC, quanto menor o IMC do paciente, tá? Esse paciente aí tinha uma sobrevida menor. Então, se esse paciente tem um IMC ali menor que 18,5, um exemplo, um IMC muito baixo, esse paciente vive pouco, tá? E tem um hazard ratio aí para mortalidade mais alto. Conforme o IMC do paciente vai aumentando, né, vai progredindo, a mortalidade desse paciente, a sobrevida desse paciente vai aumentando. Esse paciente vive mais. Então, um paciente que tem um IMC maior, esse paciente vive mais, tá? E o hazard ratio para mortalidade também vai caindo. Aqui, só um parêntese. Então, pacientes obesos aparentemente têm um efeito protetor, tá? É o que esse artigo joga aí na discussão, mas ele não vai analisar isso profundamente. A gente vai analisar no segundo artigo que eu trago para vocês em relação à obesidade. Mas aqui o que ele mostra é, conforme o paciente vai aumentando o IMC, ele vai vivendo mais, né? Aqui ele coloca todas as características do IMC, então tinha um IMC de 11, o mínimo, até um IMC de 60, que é o máximo, né? Que foi analisado aí nesse trabalho científico. Em relação a percentual de perda de peso, aqui era quanto maior o percentual de perda de peso, tá? Então, se o paciente perdia muito peso, aqui só tem que tomar cuidado porque é um pouco diferente. Então, se o paciente perdia muito peso, esse paciente vivia pouco e tinha um hazard ratio alto para a mortalidade. Se ele vai perdendo menos peso, esse paciente vai vivendo mais, né? Tipo, o paciente que entrou no trabalho com percentual de perda de peso menor, ele tem uma sobrevida também maior, tá, pessoal? Até a estabilidade do peso. Então, eu tenho desde um paciente que perdeu 55% aí do seu peso basal, até o paciente que se manteve com peso estável, né, de 2,4%, que foi aquilo que a gente conversou. E aí o trabalho ele consegue determinar um diagrama 5x5 que está aqui embaixo, onde você classifica o seu paciente com uma nota de 0 a 4, analisando o percentual de perda de peso e analisando o IMC.
tá, pessoal? Aqui ele só detalha que é o N, aqui em relação ao hazard ratio, aqui em relação à sobrevida em meses, tá? Mas o importante é aqui, essa classificação que a gente faz, que é esse diagrama 5 por 5 em relação ao IMC, em relação ao percentual de perda de peso, onde você classifica esse paciente de 0 a 4. Detalhando um pouco mais isso, né? Então você pega aquele paciente que teve um percentual de perda de peso, o nosso paciente, um percentual de perda de peso de 3,6%. Ele está aqui, tá? Dependendo da categoria do IMC do meu paciente, ele vai receber uma nota de 1 a 3. E aí isso muda em relação à sobrevida. Se um paciente ele recebe uma nota 1, 14,6 meses de sobrevida global média. Lógico que isso é muito variável. Se ele recebe uma nota 3, né, o nosso paciente, 7,6 meses de sobrevida, tá? Ah, Pedro, mas o que é importante, né? Por que eu tenho que saber isso? É importante porque você passa a entender que 2,5% de perda de peso pode já impactar negativamente na sobrevida dos pacientes. Ou seja, se o paciente perdeu aí 2,5% do seu peso e tem um IMC menor que 25, já é um paciente que tem uma sobrevida menor, tá, pessoal? Isso não tem que ser engessado, não tem que olhar para isso e falar, pô, o paciente tem uma nota 4 aqui, né? Vai ter uma sobrevida de 4,3 meses. E isso é uma sobrevida global média, tá? Vão ter pacientes aí que vão viver muito mais do que isso. Paciente é jovem, virgem de tratamento, enfim, a gente tem que analisar o contexto global, tá? Mas foi um artigo bastante interessante nesse sentido, por colocar esse diagrama 5 por 5 e conseguir determinar aí percentual de perda de peso. Lembrando que o NCI ele coloca como 10%. Aqui, 2,5% já é bastante interessante. Você fala, Pedro, esse artigo é de 2014, né? Já era para ter mudado isso, e o NCI de 2017, a última atualização, não mudou, enfim. Mas espero que com mais artigos, com mais discussão sobre isso, isso futuramente melhore e seja colocado aí na classificação dos eventos adversos durante o tratamento. Quando a gente olha para alguns subgrupos, né? Então a gente tem gastroesofágico, pacientes com câncer do trato gastrointestinal, gastroesofágico de modo geral, e pacientes com câncer de cabeça e pescoço, tá, pessoal? Aqui mesma coisa, né? Aquela classificação de 0 a 4, né? O paciente que tem uma nota 0, uma classificação 0, ele vive mais, com um P significativo, quando comparado com 1, 2, 3 e 4 sucessivamente. O detalhe aqui em relação ao câncer de cabeça e pescoço é que do 0 para o 4 tem uma diferença muito grande, né? Porque perder peso para um paciente com câncer de cabeça e pescoço é algo que a gente sabe que impacta negativamente aí no tratamento desse paciente, na sobrevida. Então a gente pode ter essas diferenças aí dependendo do subgrupo, tá? Lembrando que a gente tem trabalho científico mostrando que pacientes com câncer de cabeça e pescoço em rádio e quimioterapia, em tratamento concomitante, esses pacientes eles podem ter um déficit de 55 mil quilocalorias durante o tratamento, né? Então, se esse paciente está fazendo esse tratamento aí por 45 dias, 2 meses, que seja, esse paciente ele pode ter um déficit muito grande aí em relação às calorias e isso impactando negativamente em todos os desfechos. Quando a gente olha de 0 para 4, né, um paciente que tinha nota 0 e um paciente que tem nota 4, tem um aumento de 4,9 vezes, né? A classificação 4 tem um aumento de 4,9 vezes em relação à mortalidade. Quando a gente olha para o paciente com câncer de cabeça e pescoço, o paciente que recebe uma nota 4, ele tem 12,8 vezes mais chance de morrer do que aquele paciente que recebe uma nota 0, uma classificação 0, tá? Melhor a gente explicar dessa forma. Tá certo, pessoal? Então, esse artigo, o primeiro artigo, ele foi muito interessante nesse sentido para classificar esse percentual de perda de peso e mostrar aí que 2,5%, a depender do IMC, já pode impactar negativamente. Ele coloca a obesidade, como eu disse para vocês, como um fator possivelmente protetor, mas ele também discute a obesidade sarcopênica, que, enfim, que não adianta o paciente ser obeso
e ter uma baixa reserva muscular, que esse paciente também vai ter aí piores desfechos. Entrando então nesse artigo que eu selecionei para vocês, para a gente talvez deixar isso muito claro, tá, pessoal? Porque a obesidade sarcopênica também é um problema muito grande. Não adianta a gente falar, pô, meu paciente está com IMC acima de 25, acima de 27, ou IMC acima de 30, um sobrepeso, uma obesidade, eu estou tranquilo, né? Deixa esse paciente para lá. Não, se esse paciente perder peso, ele pode estar perdendo também massa muscular e isso também está impactando negativamente na sua sobrevida livre de progressão, tolerabilidade ao tratamento e por aí vai. Tá? Então, esse artigo é um artigo de 2018, um artigo bastante interessante, falando sobre a obesidade sarcopênica, o quanto que isso pode ter de implicação para o tratamento oncológico. É um artigo de revisão. E o que eu achei bastante interessante é que ele começa a mostrar que IMC sozinho não tem nenhuma relação com massa muscular, tá? Então a gente faz um gancho com o primeiro artigo. Não adianta a gente ficar olhando só para o IMC. A gente tem que olhar para esse IMC junto com o percentual de perda de peso, como foi discutido no primeiro artigo, tá, pessoal? Por quê? Não é porque o paciente tem um IMC acima de 30 que ele vai ter muito músculo. E essa correlação não existe. Da mesma forma, em relação à superfície corpórea. Não é porque o paciente tem uma superfície corpórea alta que esse paciente vai ter muito músculo, tá? E isso é importante, por quê? Porque os oncologistas usam a superfície corpórea para calcular a dose de quimioterápico. Então, se é um paciente que tem uma superfície corpórea de 2,2, de 2,3, né? Será que é um paciente que tem muito músculo e o músculo é importante para determinar os efeitos colaterais do tratamento? Muito provavelmente não. Muito provavelmente é um paciente sarcopênico que vai sofrer muito porque você vai dar uma dose muito grande de quimioterapia, tá? Então o artigo ele começa a discutir isso, eu acho muito interessante, eu acho que essa é uma definição que a gente tem que sempre estar atentos, que a gente tem que conhecer, já que não existe essa correlação entre IMC e massa muscular, nem mesmo a correlação entre superfície corpórea e massa muscular. Aqui só colocando um exemplo para vocês de como a gente calcula a superfície corpórea, tá, pessoal? Então, IMC, peso pela altura ao quadrado, a superfície corpórea, a gente coloca o peso aí em quilos, estatura em centímetros, divide por 3.600, faz a raiz quadrada disso, isso é super fácil de fazer na calculadora, tá? Então, um exemplo aqui, um paciente de 105 quilos, de 1,70 m, vai dar uma superfície corpórea aí de 2,22, tá? E a gente vai usar essa superfície corpórea para prescrever boa parte aí do tratamento oncológico. E mais uma vez, tratamento oncológico, quimioterapia, depende da massa muscular do paciente para determinar sobre efeitos colaterais. E o artigo também traz essa imagem que eu acho muito interessante, que é a análise da composição corporal pela tomografia a nível de L3. E ele coloca aqui o exemplo de um paciente com câncer de pulmão, não pequenas células, tá? É o mesmo paciente com uma diferença de 10 meses. Aqui em vermelho é a massa muscular desse paciente. Vou falar só da massa muscular, que a gente tem tecido subcutâneo, a gente tem gordura intermuscular, gordura visceral, enfim. Mas o objetivo aqui é a gente olhar para o músculo em vermelho, tá, pessoal? Então percebam que esse paciente tem essa diferença de 10 meses e o IMC é o mesmo, de 30,7. Mas percebam como esse paciente perdeu músculo, né? Olhando para o vermelho aí. Perdeu músculo e ganhou gordura aí entre os músculos, né? Uma gordura intramuscular. E é um paciente que vai evoluir mal. Então não adianta a gente olhar só para o IMC. Talvez olhar para a composição corporal também é muito importante. Então percebo que a gente está caminhando em relação aos artigos de mostrar algo que, avançando aí em relação às técnicas e artigos que mudaram um pouco esse paradigma. Aqui só a definição que ele coloca em relação à obesidade sarcopênica, isso é muito variável, geralmente a gente usa IMC acima de 30 e redução de massa muscular, tem uns cortes para a gente determinar isso, mas lembrando que tem alguns artigos que determinam aí obesidade sarcopênica
como IMC maior que 27,5 aqui nesses exemplos, IMC acima de 25, gordura corporal acima de 44,4% para mulheres, maior que 35 para homens. Você fala assim, pô, Pedro, IMC acima de 25, falar que esse paciente é obeso, né? Isso não parece muito comum, não é algo que a gente faz na prática. É verdade, tá, pessoal? Mas lembrando que obesidade é muito maior do que o IMC. IMC é uma classificação da obesidade. Para a gente determinar se o paciente é obeso, geralmente a gente precisa aí, entender se esse paciente tem excesso de adiposidade ou não, né? Isso a gente pode determinar aí por exame físico, a gente pode determinar aí por exame de composição corporal. Isso é muito mais importante do que o IMC em si, tá? Por isso que esses artigos, às vezes, eles analisam composição corporal, gordura corporal por métodos de composição corporal, ou IMC maior que 25, IMC maior que 27, vai depender muito também da população, tá? Então, se é uma população asiática, onde eles têm um fenótipo aí, né, de pacientes mais magros, então a gente começa a entender um pouco nesse sentido, mas só para trazer para vocês. E o artigo mostra ele analisa vários trabalhos mostrando que a obesidade sarcopênica ela vai fazer com que esses pacientes tenham pior mortalidade. Aqui um trabalho em relação a câncer de pâncreas, aqui um trabalho em relação a hepatocarcinoma, câncer de pulmão, gástrico, pâncreas, mama metastático. Não teve diferença estatística nesse trabalho, tá? Mas para os outros trabalhos mostrou, sim, que a paciente obesa sarcopênica, o paciente obeso sarcopênico, ele vai ter aí pior mortalidade. Aqui, também em relação à mortalidade, acho que na verdade só o slide está repetido. Em relação a complicações cirúrgicas, também mostrou trabalhos aí com câncer gástrico, câncer de pâncreas, mostrando que aqueles pacientes com obesidade sarcopênica têm pior desfecho em relação a complicações cirúrgicas. Tá, pessoal? Então, esse artigo 2 ele foi bastante interessante por discutir obesidade sarcopênica, por pensar que a gente tem que olhar para esses pacientes com mais atenção, tá? Então, e muitas vezes um paciente obeso, ele vai precisar de uma dieta hipocalórica, de uma dieta hiperproteica. Talvez esse paciente precise sim emagrecer durante o tratamento oncológico, tá? Obviamente que vai depender de cada caso, vai depender de diversos fatores, mas pode ser que esse paciente precise sim emagrecer. Se esse paciente precisar emagrecer, e se ele estiver perdendo gordura corporal, tá legal, mas a gente precisa vigiar essa massa muscular, tá? Não adianta esse paciente perder gordura corporal, fazer uma dieta super restritiva e também perder muito músculo. Esse paciente vai evoluir mal, como a gente mostrou aqui na discussão do artigo. E para a gente finalizar, o artigo 3, pessoal, que eu acho que é um artigo muito interessante, é um artigo de 2021, que foi um artigo que vai parecer muito simples para vocês, mas eu vou mostrar que ele não é tão simples assim, que é a terapia nutricional durante a hospitalização de pacientes reduz mortalidade em pacientes com diversos tipos de câncer, uma análise secundária do Effort Trial, que enfim, um trabalho também bastante interessante, mas fala assim, pô, Pedro, mas terapia nutricional, né? Se você fizer uma terapia nutricional, der comida para o paciente, ele vai viver mais. Pô, isso parece meio óbvio, né? Parece meio que lógico, mas na verdade, pessoal, isso não é tão óbvio assim. A gente tem poucos artigos mostrando que a intervenção nutricional reduz mortalidade. Tá? A gente tem muitos artigos mostrando que a intervenção nutricional melhora a qualidade de vida, melhora alguns outros desfechos menores, mas mortalidade não. Tá? Por isso que esse trabalho é um trabalho chave. Assim, pô, Pedro, mas por quê, né? Por que nenhum trabalho mostrou isso antes? Isso é muito complexo, porque é até um pouco antiético você dar comida para um grupo ou dar suplemento para um grupo e não dar suplemento para outro grupo. Então, enfim, esbarra em diversos fatores,
mas esse trabalho ele é interessante até para discutir com oncologistas, para discutir com a equipe aí de um modo geral em relação à terapia nutricional durante a estadia hospitalar desses pacientes, tá? É um artigo que saiu na revista da ESMO, que é a Sociedade de Oncologia Clínica Europeia, então também é uma revista bastante acessada, bastante lida por oncologistas. Aqui são as características do grupo, tá, pessoal? Então, eles analisaram o NRS 2002, que é um score de risco nutricional. Eles analisaram aí diversos tipos de tumor, se o tumor estava ativo ou não, as razões para admissão, enfim, uma análise aí desse grupo, né? O grupo controle, o grupo intervenção. Então foi interessante porque foi randomizado, um trabalho prospectivo com mais de 500 pacientes. Então eles faziam o NRS 2002, para quem não conhece, é uma ferramenta de triagem nutricional para saber se esse paciente tem risco nutricional ou não. Então eles analisaram o NRS 2002 em até 48 horas e calcularam necessidade energética por Harris-Benedict, que é uma fórmula que a gente usa para calcular taxa metabólica basal com peso ajustado mais fator atividade, né, de 1,3 a 1,6, tá? Para quem não tá muito, para quem está vendo essa aula enfim, não estudou muito sobre nutrição, nutrologia, talvez esse seja o seu primeiro contato. Isso pode parecer bastante confuso, tá? Essas fórmulas, tudo, mas não é. Para quem tem a prática aí, nutricionistas, nutrólogos, médicos especialistas em terapia nutricional, isso aqui é bastante comum. Esses pacientes eles recebiam em torno aí de 35 kcal por quilo de peso atual, que é o que é recomendado pela ESPEN, pela ASPEN, pela própria Braspen aqui no Brasil. Necessidade proteica de 1,2 e 1,5. Se os pacientes recebiam menos que 75% das suas metas nutricionais em 5 dias, eles recebiam terapia nutricional enteral e ou NPT, tá, pessoal? E a diferença em relação ao grupo controle, o grupo intervenção, né? O grupo que recebeu terapia nutricional recebeu em média aí 1.411 quilocalorias durante a estadia, por dia, tá? E o grupo controle, 1.154 quilocalorias. Então, uma diferença aí aproximadamente de 300 quilocalorias, né? Um pouquinho menos por dia. E 52,7 gramas de proteína versus 44,2, 8 gramas de proteína. Percebam que nem foi uma diferença assim tão grande em relação a de um para o outro, mas que foi sim significativa. Vou mostrar para vocês. Analisando os subgrupos por NRS, uma nota do score de risco nutricional. Se o paciente recebia 3 ou mais, ele era considerado com risco nutricional. 4 é alto risco nutricional, que eles consideraram no artigo. E NRS, desculpa, NRS igual a 4. Alto, vamos lá, NRS 3 com risco nutricional. NRS 4, alto risco nutricional. E NRS maior que 4, muito alto risco nutricional. Tá? Ele classificou dessa forma e viu que aqueles pacientes com NRS maior que 4 eram pacientes que viviam menos quando comparado com o NRS 2002-3, 4 quando comparado com o NRS 2002-3. Aqui só para mostrar que isso se concretizou, ou seja, fazer a triagem nutricional antes, durante a internação, nas primeiras 48 horas, é muito importante. E o que esse trabalho mostrou? Para o grupo que fez a intervenção nutricional, esses pacientes tiveram uma redução de mortalidade, né, em 30 dias. Então, a mortalidade em 30 dias desses pacientes, ela melhorou com a intervenção nutricional. Esses pacientes melhoraram desfechos funcionais. Esses pacientes eles ficaram mais funcionais. E esses pacientes também tiveram uma melhora em relação à qualidade de vida, tá, pessoal? Então, por isso que acabou sendo bastante interessante aí nesse sentido. E aqui olhando para a mortalidade do grupo que recebeu intervenção nutricional para o grupo que não recebeu intervenção nutricional em 30 dias, teve uma redução de 5%. Tá? Pode parecer pouco, mas o trabalho ele não acompanhou esses pacientes no pós-alta. Né? Será que se tivesse um acompanhamento de perto desses pacientes,
Será que essa sobrevida não seria maior? O trabalho não colocou o exercício físico na jogada. Será que se eu tivesse colocado exercício físico, musculação, a mortalidade do meu paciente não teria sido menor ainda, né? Ele não teria um ganho ainda maior em relação à sobrevida? Muito provavelmente sim, mas eu gosto muito desse trabalho porque ele mostra que a intervenção nutricional tem sim resultado e é um trabalho ótimo que saiu na revista, como eu falei para vocês, na revista europeia de oncologia clínica, para discutir, né, com oncologistas, cirurgiões, radioterapeutas, enfim. Tá certo, pessoal? Então essa foi a nossa primeira aula. A aula 2, que vai estar muito interessante também, que é o passo a passo para aumentar o apetite do seu paciente com câncer. Espero vocês para essa aula. Ela vai estar realmente incrível. E é isso. Muito obrigado pela presença aí na nossa primeira aula. Espero que vocês tenham aproveitado. Estou super à disposição aqui com os meus contatos, caso vocês queiram algum artigo, caso vocês queiram discutir algum caso, tá bom? Valeu, pessoal, até mais.